Olá, vamos seguir falando um pouco sobre a perspectiva junguiana e o que ela pode contribuir para este momento em que estamos vivendo em relação à experiência da pandemia. A primeira questão é essa, né? Do ponto de vista junguiano, nós nunca temos acesso a nada em si. E, portanto, não temos acesso também a uma pandemia em si. O que significa isso? Que significa que essa mesma circunstância, esse mesmo evento que acontece para tantos de nós, para o mundo inteiro, ele não será vivido por todas as pessoas da mesma maneira. Por quê? Porque em cada um de nós há uma série de complexos configurados a partir de padrões arquetípicos que interpretam, que dão sentido e dão significado diferente para o evento. Então, por mais que todos possamos estar vivendo um momento no meio de uma pandemia, ela nunca será a mesma pandemia para todos nós. E mesmo para cada um de nós, essa pandemia não será sempre a mesma. O impacto da pandemia logo no seu início, depois de 2, 3 meses, agora depois de um ano, não é o mesmo impacto. Ela não é vivida da mesma maneira. E em cada um de nós também complexos diferentes podem dar sentidos e significados diferentes para o mesmo evento. E isso pode gerar em cada um, ou uma multiplicidade de possibilidades de interpretações que nos ajudam a viver a diversidade do mundo, ou pode virar um conflito, aonde eu não sei se eu sigo um impulso num sentido ou um impulso no outro. Então, esta relação aqui entre os complexos podem funcionar numa relação de colaboração entre os complexos, que seria, do ponto de vista junguiano, o mais favorável, ou pode funcionar num conflito entre os complexos. Se esse conflito ele se agregar a cisões maiores, podemos ter até, inclusive, um quadro mais sintomático, né, com sintomas de ansiedade, sintomas de quadros depressivos, transtornos ansiosos, uma vez que esses conflitos podem se engajar dentro dessa estrutura de cisão entre os complexos em cada um de nós. A vivência da pandemia, ela também é uma oportunidade para que a consciência entre em contato com aspectos que são, de alguma forma, inusitados, inesperados. Do ponto de vista junguiano, o inconsciente, ele é tudo aquilo que não está na consciência. Ele é sempre o desconhecido. Não é apenas um desconhecido qualquer, mas é também toda a estrutura que faz com que a consciência possa perceber as coisas com sentidos e significados. Então, são os grandes determinantes inconscientes, os grandes padrões arquetípicos, são esses estilos de pensamento, essas fantasias dominantes, essas formas de vida organizadas, esses padrões de conduta e resposta que organizam as formas com que os pensamentos, os sentimentos, as ideias, que organizam os complexos todos em cada um de nós. Mas por mais que nós possamos ter uma experiência de que as coisas são conhecidas, previsíveis, controláveis, há sempre um mistério, há sempre algo de desconhecido. E a pandemia, de alguma forma, nos colocou nessa situação. Quem é que poderia imaginar que o mundo iria parar da maneira como parou neste último ano e até hoje? Ou seja, há algo aqui do impossível que está acontecendo. Porque jamais, assim, as pessoas não imaginavam que seria possível uma paralisação como aconteceu. Então, de alguma maneira, também é um momento e uma oportunidade onde a psique pode se deparar com esse inusitado, com esse desconhecido. E como é que a consciência vai reagir a isso? E aí nós temos várias possibilidades, desde
estilos de consciência que lutam porque tem que saber a saída, quando vai acontecer, até outros estilos que se entregam, desde os movimentos mais negacionistas, tentando fazer de conta que nada está acontecendo, até os movimentos mais paranoicos, assustadores, ameaçadores, que não permitem que algumas pessoas sequer pensem em sair fora de casa, por mais que elas tenham muitos cuidados neste processo. As reações extremas com relação à pandemia na consciência podem falar mais do que reações individuais. Elas podem estar falando de padrões coletivos, padrões históricos, padrões arquetípicos, que podem conduzir ou levar os sujeitos a viver de uma ou de outra maneira. E aqui é claro que os casos mais extremos serão os casos mais ilustrativos dos padrões mais abstratos, mais genéricos, mais coletivos. Esse é um pensamento importante na perspectiva junguiana, porque no caso mais extremo, ou, em outras palavras, é na patologia que a gente pode reconhecer de maneira mais clara, mais evidente, mais caricatural, padrões e conflitos que acontecem em todos nós. Só que, na maioria das pessoas, esses padrões de conflito não estão tão dissociados, não estão tão no extremo e eles ficam menos evidentes, o que não quer dizer que eles não existam em cada um de nós. Então, a gente poderia desenhar um traçado aqui, onde, num extremo, há um padrão muito ameaçado que resolve a ameaça com uma perspectiva de negar o mundo, negar que o inconsciente resista, regula, que a vida ela não obedeça à consciência e ela produz limitações, restrições, ela também destrói. A vida não é só algo que constrói as coisas, ela também destrói, mas essa fantasia ela pode vir acoplada a um ideário ligado ao liberalismo, ao neoliberalismo, ligado à ideia de indivíduo como uma substância que é autônoma, independente, autodeterminada, que tem as suas propriedades e que ela teria a força de superar e de enfrentar o mundo, de enfrentar o inconsciente, de enfrentar a natureza, a vida, que resiste a uma forma de ver e de sobreviver, né? Então, veja, isso aqui é muito mais do que só uma reação à pandemia. Ela reflete uma forma de vida ligada em padrões de individualidade. Eu vou disputar. É quase como se eu tivesse que disputar com a pandemia do mesmo jeito que eu disputo no mercado. E ou eu vou ser um ganhador, um winner, ou eu vou ser um loser. E você tem que ser forte para ser um winner. Isto, evidentemente, produz, de um lado, uma sobrecarga na consciência muito grande, que vai estar ligada a transtornos de ansiedade, depressão e outras coisas, mas também reforça todo um padrão de relação social, relação de produção, relação de apropriação no mundo. Se, por um lado, há uma perspectiva que pode dominar as pessoas no sentido de negar todas as ameaças e afirmar um ego inflado que deveria resistir a todas as intempéries para ser um winner, um vencedor. Por outro lado, há outros padrões que podem tomar conta da consciência na caricatura no sentido oposto. E aí o que nós teríamos? Claramente, nós teríamos um grau de ameaça que cresce intensamente. A psique funciona, do ponto de vista junguiano, a partir de antinomias. Quanto mais a consciência ela se defende de alguma ameaça, mais intensamente essa ameaça cresce. Na narrativa junguiana, quanto mais a consciência luta ou se defende dos aspectos sombrios, mais intensamente a sombra cresce e ela ameaça. Então, aqui, a experiência de uma ameaça
como a pandemia, ela pode ganhar proporções estratosféricas. Há sempre um grau de risco na vida, inclusive o risco de não viver. Porque, às vezes, na tentativa de defender a vida, eu encarcero tanto a vida que ela pode ficar tão restrita que é uma vida em morte. Então, aqui há um limite e os extremos vão caricaturizar isso. Então, esse extremo, quando a consciência vai sendo tomada por uma atitude de um pavor, se essa consciência não conversa com o aspecto que está apavorando, se não pode falar com o inimigo, se não pode, de alguma maneira, reconhecer, esse inimigo ganha em associações inconscientes e cresce, tornando-se um dragão enorme. E aí você vê casos onde as pessoas, mais do que tomar cuidado, elas não podem sequer pensar em fazer qualquer movimento ou sair. Aí, evidentemente, o que está acontecendo é muito mais do que um medo da pandemia literal, e sim é tomado por um pavor com associações inconscientes de ameaças que a consciência não está conseguindo conversar e que precisaria, de alguma maneira, trazer essas ameaças, trazer essas desconfianças, esses medos para a consciência, para que eles possam ser conversados e possam ser, de alguma maneira, a oportunidade de trabalhar com cada um deles.